Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Reinaldo Azevedo e Miriam Leitão são os temas do nosso vídeo de hoje. Eles realmente são jornalistas lulistas, pessoas que espancaram a própria biografia construída ao longo de vários anos de críticas e questionamentos aos poderes, aos presidentes, ao próprio Lula em momentos anteriores. Quem não lembra do Reinaldo Azevedo, eu já fiz vários comentários sobre esse aspecto da sua história como jornalista, quando ele cunhou a expressão petralhas, né? O país dos petralhas, escreveu livros, 2 livros, né? Uma sequência de crônicas, onde ele tratou realmente o Lula pelo nome que ele merece. Mas de repente ele decidiu virar a casaca. São jornalistas lulistas que estão abandonando o barco. Vou trazer aqui 2 matérias sobre isso para a gente comentar. A primeira delas é essa aqui, olha, o jornalista Reinaldo Azevedo criticou a relação entre o suposto presidente Lula, do PT, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Lula ainda não se manifestou oficialmente, ainda não tinha no momento, né, sobre as eleições venezuelanas. Depois ele disse que ali não tinha nada de anormal no processo, que tudo aquilo que estava acontecendo na Venezuela, essa verdadeira caçada humana aos opositores de Maduro, uma coisa cruel, sanguinária, prender, torturar, gente morta, não tem nada de anormal nisso para o Lula. Bom, quem está noticiando isso é o site Brasil 247, é uma excrescência da esquerda brasileira. Foram vencidas por Maduro a eleição, eles já colocam o Maduro como vencedor. Ninguém colocou o Maduro como vencedor, a não ser o próprio Maduro, o Lula e esses elementos aqui. 51,2% contra 44% de Edmundo Gonçalves, candidato da oposição. A direita do país acusa o atual presidente de fraudar o sistema eleitoral e declara que Gonçalves venceu com mais de 70% dos votos, inclusive com reconhecimento da comunidade internacional. Os Estados Unidos já reconheceram que o Maduro não é o presidente legítimo, não é o presidente. O grande problema é o seguinte, as pessoas acharem que num país ditatorial você vai ter uma eleição livre, numa ditadura vai ter uma eleição. Não existe isso, ele faz isso exatamente para dar satisfação à comunidade internacional e depois não quer acatar o resultado daquilo que o povo decidiu. O povo venezuelano cansou do Maduro. Na opinião de Reinaldo Azevedo, o presidente brasileiro deixa a sua biografia ser espancada por Nicolás Maduro. Até quando Luiz Inácio Lula da Silva, isso aqui foi o Reinaldo Azevedo, tá? Vou até colocar aspas aqui. Até quando Luiz Inácio Lula da Silva, o mais importante estadista com credenciais progressistas do mundo? Nem assim ele deixa o seu aspecto bajulatório. Verá a sua biografia ser espancada por Nicolás Maduro, que só não é um ditador de opereta, ainda que ridículo, porque está no poder há 11 anos, traz dezenas de mortes nas costas, lidera um regime que já dura 25 anos e, sob o pretexto de inaugurar um novo modelo econômico, ou que nome tem a estrovenga chamada socialismo do século XXI, jogou mais da metade da Venezuela na pobreza extrema. Isso aqui, Reinaldo Azevedo, fecha aspas. Estão abandonando o barco, né? O Maduro está fazendo com que os lulistas da imprensa, alguns deles, recuem do seu apoio, ainda que meio ridiculamente, né? Do jeito que eles acusam os outros, é uma postura ridícula dizer que o Lula é o maior líder, o maior estadista. Lula não é estadista coisa nenhuma, Lula pensa em eleição, Lula não pensa na sociedade brasileira, Lula não pensa em melhorar realmente as condições de vida da população. Com quase, ou com mais de 15 anos de poder, o PT, se realmente tivesse essa preocupação, nós teríamos melhores indicadores na educação, teríamos melhores indicadores nos próprios níveis de renda, na geração de emprego, nas condições da sociedade em garantir esses empregos. No setor produtivo, os investimentos seriam bem maiores. Lula pensa em eleições, Lula não é estadista de coisa nenhuma. Mas vamos adiante aqui, porque tem a Miriam Leitão. Eu gostaria também de trazer aqui uma opinião da Miriam Leitão, que ela escreveu na coluna dela no jornal O Globo. O presidente Lula foi eleito se apresentando como candidato que defenderia a democracia contra todas as tendências golpistas que estavam ligadas ao adversário dele na época, que era o Bolsonaro. Ele não esquece o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, sempre Bolsonaro. Tendências que se confirmaram na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Tentativa de golpe sem armas, patrocinada por pessoas idosas. Meu Deus,
Ao declarar apoio a Nicolás Maduro, afirmando que não tem nada de anormal, agora aí sim ela já traz a coisa mais atualizada do que o próprio Reinaldo Azevedo, nas eleições do país, Lula comete um erro não apenas de política externa, mas também na política interna. O presidente ataca seu próprio capital político. O que aconteceu na Venezuela ao longo desses 25 anos do chavismo no poder foi a destruição por dentro das instituições democráticas, começando pela justiça eleitoral. Por isso que o Conselho Nacional Eleitoral não pode ser o único árbitro, isso aqui ela tem razão, da disputa eleitoral, como defendeu Lula em entrevista. É preciso transparência. Olha, eu não sei que surto de consciência esses jornalistas lulistas tiveram, mas isso é importante para o momento do nosso país. Isso é importante para o momento que a sociedade brasileira praticamente se desesperança completamente da nossa imprensa. Mas isso também não os redime, tá, pessoal? Pelo menos não na minha concepção. A Venezuela seguiu o enredo completo do que os grupos golpistas do bolsonarismo, sempre Bolsonaro, gostariam de ter feito no Brasil. Como é que se prova isso, não é? Primeiro ataca as instituições, depois coopta as forças armadas. É assim que o chavismo consegue prevalecer durante tanto tempo na Venezuela. O que se vê ao final dessa demolição é uma ditadura. É fato. Bom, e para finalizar, aqui uma pequena nota. O governo Lula não é mediador na Venezuela, é cúmplice. Há pouco mais de um ano, Lula sugeriu a Maduro criar uma narrativa contra o que considerava críticas injustas ao regime venezuelano. O ditador diz hoje que o Golias Elon Musk hackeou a eleição para dar a vitória para a oposição. Então a oposição venceu. Será que cola, Lula?